Eu sei que a gravidez traz muitas descobertas e muitas mudanças, e às vezes pensar num processo de trazer o bebê para o mundo traz muitas pulguinhas atrás da orelha, não é mesmo? E falar sobre a via de parto muitas vezes pode ser um tabu sobre como essa criança vai chegar ao mundo. E existem muitos mitos em relação ao parto normal, por exemplo, com o corpo da mulher, com a estrutura física que ela tem e várias situações. Mulheres negras são vítimas maiores de violências obstétricas por conta de crenças e do preconceito também. Então, quando a gente fala sobre um parto normal, sobre essa preocupação e o que você precisa saber, eu, que sou psicóloga materna, doula e consultora em amamentação, vou te falar tudo o que você precisa nesse vídeo. Então já sabe, né? Dá um joinha, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também, me conta depois o que você achou sobre esse vídeo e vamos conversar. O que você precisa saber para se preparar para o seu parto natural? É nesse vídeo que você vai encontrar a tua resposta. Vamos lá? Quando a gente fala sobre o parto natural, muitas vezes vem aquela ideia mágica, né, e mística de um bebê escorregando para fora e nascendo da forma mais gloriosa do mundo, e na verdade não é bem assim. Às vezes até a gente pode pensar também a questão da dor, né? Muitas mulheres têm um medo intenso da dor que vai ser vivenciada ali. E não é à toa. O que se escuta de outras mulheres é que é a mesma sensação de sei lá quantos ossos quebrados e que é uma dor torturante. E quem quer viver isso, não é mesmo? Eu não quero passar por a dor de, sei lá, 32 ossos sendo quebrados ao mesmo tempo. Não quero viver isso. Consequentemente, isso acaba alimentando o medo e a insegurança que a gente vive dentro de nós sobre o parto. Inclusive, né, o parto ele é uma vivência muito única, uma experiência muito singular. E por mais que outras mulheres que já tiveram parto conversem com você, ele ainda assim vai ser muito único e muito exclusivo. Tanto na cesariana quanto no parto normal. Isso é algo que é muito importante que você tenha em mente. Não é tão padronizado, não é uma condição que a gente consegue estipular etapas exatas, porque o seu corpo vai funcionar de uma forma. Talvez demore muito mais em alguma fase, talvez seja muito mais rápido em outras, mas tudo depende de várias condições, que sim, a gente pode pensar num todo, mas ainda assim, visualizando que o seu corpo vai responder de uma forma diferente. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Uma frase que eu gosto muito é que parir dói, mas sofrer é opcional. Essa também é uma questão para você fortalecer dentro de você, que o parto sim tem os seus momentos de dor, mas a dor é sua amiga. A dor ela vai dizer para você o que está acontecendo com o seu corpo, qual é o momento que você está sentindo. Até porque sem as contrações a gente não teria o processo do parto. Existem mulheres que têm sim um parto silencioso e que as contrações elas não estão tão fortes, tão intensas e mesmo assim o bebê acaba nascendo, né? Mas são as exceções da regra. Então a gente precisa olhar a parte maior desse processo, né? Que acaba sentindo sim as contrações, sente a dilatação, sente o processo da ardência e das fases que envolvem o processo do parto natural. A gente vai falar sobre isso, mas calma ainda. Um outro ponto para a gente pensar também é como você sabe e o que você sabe sobre o processo do parto, sobre a maternidade, sobre a equipe, sobre quem vai estar ali para amparar você. Eu acho engraçado que muitas mulheres não sabem, e na verdade também aprendi isso estudando a psicologia perinatal, o que envolve o entorno do parto. Muitas pessoas acreditam que é o obstetra em si que faz o processo do parto natural. Na verdade, quem faz são as enfermeiras. O médico ele vai estar ali como uma figura para organizar todo o que precisa e garantir que você fique viva e o seu bebê também. Mas a partir do nascimento da criança, já é responsabilidade do pediatra e você continua ali com a tua médica, né, com certeza, mas é legal entender, existem várias mãos por trás do parto e elas também precisam ser analisadas. Às vezes a gente deposita demais a confiança no médico e a gente esquece do restante da equipe também, não é verdade? Um outro ponto para a gente conversar é que o parto normal, ele pode ser natural ou ele pode ser induzido.
O parto induzido é o parto em que muitas enfermeiras chamam de sorinho, né? E que também vale um alerta, porque esse sorinho muitas vezes contém ocitocina. E a ocitocina é o hormônio que ajuda na dilatação e no processo do empurrar o bebê para fora, né? E aí o que acontece? Se tem mais hormônios, você vai ter uma dilatação maior e consequentemente vai ter mais dor. Então assim, é um processo que pode sim ser indicado caso você tenha uma parada no teu parto, caso o parto não esteja avançando. Mas eu gosto de pensar que no processo da saúde mental existem muitas coisas que acontecem por trás. Por que esse corpo não está respondendo a esse parto? Há um estímulo tão grande. Muitas vezes a resposta dessa pergunta vem através da saúde emocional. Você vai estar se sentindo bem? Vai estar se sentindo segura? Essa é uma questão que, claro, eu espero que você não precise viver para conseguir responder, mas é algo que você já pode trabalhar dentro do seu emocional agora mesmo. Você já pode conseguir analisar quem é a pessoa que vai estar com você, né? Quem é o seu médico? Você está se sentindo segura em estar ali? Essas são questões também para a gente analisar, ok? Mas o parto natural é o parto que não tem nenhuma intervenção, seja cirúrgica, seja pela ocitocina, seja, sei lá, pelo piquezinho, seja independente, tá? Todas essas questões, elas não entram nesse processo, é quase como uma mulher estivesse intocada no processo do parto, tá? Então, são questões diferentes e importantes para pensar. Até mesmo analisar, por exemplo, se você sabe sobre formas de alívio de dor que não sejam por conta da medicação, né? Existe a RAQ, né, comumente chamada, a raquidiana, ela é a anestesia para o parto, né? Então, assim, o que acontece? Você tem uma anestesia que imobiliza a parte inferior do seu corpo e que tem os seus riscos, com certeza, mas que você não vai sentir dor. O problema é que você precisa fazer força no parto normal. E no processo de fazer força, da movimentação que o parto normal irá exigir do seu corpo, você não estará sentindo. Então a analgesia, ela nem sempre é a melhor opção. E também vale a pena você pensar, vale a pena você estruturar isso com você, com o seu parceiro, se talvez essa seria uma possibilidade no momento da dor intensa, ok? A gente tem várias outras formas de alívio de dor, seja pelo banho, seja pela massagem, acupuntura, aromaterapia. E são funções mais leves, mais naturais e que ajudam sim a aliviar o momento ali da dor, o desconforto, não é mesmo? Você não vai anestesiar o seu corpo, mas você vai estar sentindo de uma forma muito mais leve. E uma coisa que você precisa saber sobre o seu parto são as fases que você vai viver dentro do seu parto. Sabe aquela ideia de filme de que estourou a bolsa, pega a mala da maternidade, sai correndo e... Gente, cancela isso, tá? Não é bem assim. O parto, ele vai ter as fases, que vai começar muito antes da bolsa começar a estourar. E na verdade, a gente pode até ter um parto empelicado, que é quando a bolsa não estoura e o médico romper na hora do parto. Não é tão comum assim, mas acontece. E muitas vezes as pessoas falam assim, isso é um parto seco. Não, não é um parto seco. Tá tudo bem, a vagina ainda tem a lubrificação dela. Mas é um parto que não vai ter essa bolsa estourando. E a mulher pode sim passar pelas fases das contrações, normalmente, né, das fases do parto, normalmente, sem que a bolsa rompa, tá? Então, a bolsa romper não é só um sinal de alerta. Tem várias outras coisas que eu vou trazer para vocês agora. Então, falando sobre as fases do parto, a primeira fase que você vai vivenciar são os pródomos. Os pródomos é a fase que começa a ter contrações, mas elas não são tão ritmadas. Elas acontecem uma vez a cada 2 horas, meia hora. Tem um espaçamento e não tem um ritmo certo. Você vai perceber sua barriga ficando mais rígida, um começo de dor nas costas, às vezes um desconforto no pé da barriga, porque esse útero está começando a se movimentar para a expulsão desse bebê. Então não é porque você começou a sentir as contrações que você já precisa sair correndo, se desesperar, avisar a família inteira que o bebê está nascendo, porque não é bem assim, tá? A gente ainda tem as contrações de treinamento, que elas começam a partir das 30 semanas, começam a ser o teu corpo se preparando para vivenciar esse momento. E essas contrações de treinamento, elas não oferecem risco nem para você e nem para o bebê, ok? Fique tranquila. Nos pródomos, o que você pode fazer?
descansar. Descansar, comer alguma coisa mais leve, mas beber muita água e se preparar, porque o seu corpo vai precisar de muita energia para a hora do expulsivo. Ou seja, não precisa ficar fazendo força na hora que você sente essas contrações, porque elas ainda não precisam desse processo. Sentiu a contração? Deita de ladinho, vai tomar um banho, relaxa. Um ponto principal é a saída do tampão, né? A saída do tampão significa que o teu colo do teu útero já está começando a dilatar. E o tampão, ele parece um muco de nariz, assim, ele é bem esquisito. Mas pode apresentar um pouquinho de sangue também, mas tá tudo certo, tá? A saída desse tampão, que na verdade é uma proteção para o seu útero, né? É natural. E ela é um baita de um sinal. E o que você pode fazer? Começou a sentir contração? Toma um banho, fica de cócoras, faz alguns movimentos bem leves, relaxa, respira. Você vai ver, não vai demorar muito, o tampão vai estar ali, ó, saindo facinho, dando um sinal de que o trabalho de parto está começando. Depois dessa fase, a gente entra no processo ativo do parto. O ativo do parto, você vai perceber as contrações mais ritmadas e mais próximas. É nessa hora que a gente vê os vídeos na internet das mulheres dançando, cantando, vivendo ali, né? Isso é um momento da fase ativa. Também precisamos fazer força, Elô? Não, não é o momento ainda. A fase ativa é onde o parto vai começar a ser mais intenso, as contrações são muito mais intensas e você percebe uma dilatação maior no colo do teu útero. Consequentemente, mais dores também, tá? Mas a dor nessa hora, lembrando, ela sempre vai ser sua amiga. Na fase ativa, você também vai perceber sensações diferentes em relação ao seu útero. Muitas mulheres relatam também que sentem quando o bebê realmente encaixa para a hora do parto. E essa é uma baita sensação para você falar para suas enfermeiras e para o seu médico o que está acontecendo ali, para eles também se ampararem sobre como está sendo o caminhar do seu parto e como ele está se desenvolvendo. Depois disso, a gente tem a fase de transição, que é o momento mais difícil do parto, onde a dilatação atinge os 10 centímetros, ou seja, cabecinha do bebê encaixada no canal vaginal, pronta para começar o expulsivo. E aí, a gente tem uma dor muito mais intensa e é o que a gente chama de anel de fogo, que é uma queimação em relação à saída do bebê. O momento da fase de transição é o momento que mais exige da mulher emocionalmente. É nessa hora que muitos fantasmas acabam aparecendo. E se você tem alguma questão em relação à sua autoestima, em relação a não se sentir segura e confiante, talvez seja nessa hora que o bicho pega. E aí, por isso o preparo é tão importante, sabe, gente? Não é à toa que eu bato muito nessa tecla e trago muito para vocês sobre isso, porque é nessa hora que, sabe aquela frase, a filha chora e a mãe não vê? Pois é, muitos fantasmas podem acabar vindo à tona, muitas coisas podem acabar aparecendo ali, e isso ser um fator que prejudique o restante desse caminhar do parto. Mesmo que esteja muito perto dessa criança nascer, pode ser que hajam algumas interferências em relação à ansiedade. E é tudo o que a gente precisa deixar lá fora da maternidade. A ansiedade não pode entrar de jeito nenhum na sala de parto. E o penúltimo passo é o período do expulsivo. É quando o bebê realmente vai sair do teu útero. E você sabia que ele faz um movimento de ida e vinda justamente para abrir o teu canal vaginal e não sair rasgando, machucando você. O seu corpo sabe esse processo. E se você assistir alguns vídeos que tem por aí na internet, você vai perceber que a cabecinha do bebê ela vai e vem. E esse movimento é justamente para não machucar, tanto internamente no seu canal vaginal, quanto no seu períneo, a parte mais externa e da musculatura da vagina. E é aqui que você vai precisar fazer força para ajudar o seu bebê a nascer. Não é uma força como se você precisasse levantar um carro, é uma força como se você fosse fazer cocô. Ela é bem tranquila, mas ela é importante para esse momento. E também não é sair fazendo força como se o mundo fosse acabar. É nos momentos que a contração vem que você pode fazer a força e vai sentir dentro do seu corpo o que a gente chama de puxo, que é quase como uma vontade instantânea que você não consegue segurar para viver esse momento.
E aí o bebê nasceu, tá tudo bem, acabou o parto? Não, ainda tem a dequitação da placenta. A saída da placenta, ela pode ocorrer até 30 minutos depois do parto, mas é a saída dela que realmente vai encerrar o parto normal. E é bem tranquilo, né? Se compara com a saída do bebê, mas também é um momento que talvez você precise ajudar a sua placenta a sair, fazendo força, relaxando, sentindo o seu corpo, enquanto o seu bebê está ali com você. Inclusive, a primeira hora de vida, chamada hora dourada, é a hora maravilhosa para você estar com o seu bebê. Muitos médicos, equipes de enfermeira fazem todo um aparato ali nesse primeiro momento. E é por isso que você estar de acordo com um plano de parto ajuda com que você também se fortaleça na ideia de que o seu bebê pode nascer e vir direto para o seu colo e vários procedimentos serem realizados depois, né? Ou junto, por exemplo, o teste do pezinho, que é muito importante, que mede a glicemia do bebê também, mas pode ser realizado no seu colo, com o bebê junto com você, tá? Medidas, pesagens podem ser realizadas depois, o bebê não vai crescer, ou vai emagrecer, ou engordar muito nesse período. Pode ser realizado depois. Essa primeira hora, essa primeira conexão é fundamental para a saúde mental da mãe e todo o processo de assimilação de nascimento, tá? Então, se você puder viver esse momento, saiba que ele vai mudar muito a sua jornada na maternidade. E estudos indicam que mulheres emocionalmente preparadas têm partos mais tranquilos e pós-partos mais amenos. E é por isso que a psicologia também está inserida no parto, e foi por isso que eu fui buscar estudar muito mais esse mundo, que é tão maravilhoso e tão lindo. A primeira chegada da vida no mundo, isso é mágico. E saiba que preparar a sua saúde mental ela é tão importante quanto o preparo físico. O pré-natal que você faz com o ginecologista é tão fundamental quanto o pré-natal psicológico que você faz com a psicóloga. Então, se você quer se preparar mais ainda, né, porque isso aqui é só um esboço de tudo que você vai viver, e quer se preparar para o seu parto normal, quer entender mais sobre como o seu corpo vai funcionar, entre várias coisas que estão nos intermédios do parto, como a amamentação, o pós-parto, eu fiz um acompanhamento especial para você. O acompanhamento Parir Sem Medo é totalmente online, feito para o casal que vai para a maternidade, e em 5 encontros em que você e o seu parceiro vão receber todas as informações que vocês precisam para se preparar para viver esse momento, principalmente com confiança e equilíbrio emocional. E de brinde, eu ainda te ajudo a montar o seu plano de parto. E você ainda tem uma aula com uma enfermeira obstétrica que vai casar com todas essas informações e vai te ajudar perfeitamente a se preparar para viver esse momento, emocionalmente e fisicamente. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o que é o parto normal e o porquê você precisa se preparar para viver ele. Então, já sabe, né? Dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com outra mulher que também está grávida e precisa saber sobre o que acontece no parto natural e principalmente que quer se preparar para viver esse momento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o parto natural. Você tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para você. E se você quer saber mais sobre o acompanhamento Parir Sem Medo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar em contato comigo e lá eu vou explicar tudinho que você precisa para viver o teu parto da melhor forma possível. Até lá!